E aí, meu povo, beleza? Esse é mais um podcast da Virada e esse é mais um episódio do nosso podcast. Nesse episódio, em particular, vamos tratar um pouco das particularidades da renovação do Serviço Social Gaúcho. Esse, essa ideia desse episódio, ela partiu de um artigo que eu li há uns 2 anos, mais ou menos, de uma autora gaúcha, né, a Thaisa Clos. E até me perdoem se eu falar o nome errado, então eu vou adicionar ela aqui para apresentá-la. Ela que é assistente social, mestre e doutora, né, em serviço social. Também é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é uma das autoras desse artigo que eu li que se chama A Reconceituação Latino-Americana da Ditadura Brasileira, a Renovação do Serviço Social Gaúcho. E aí eu tive essa ideia desse episódio porque aqui em Pernambuco a gente criou, né, um episódio especial no podcast para falar um pouco sobre a particularidade do Serviço Social Pernambucano em comemoração aos 80 anos da Uhum. profissão aqui em Pernambuco. E aí eu tive essa ideia e convidei Thaisa para participar aqui, ela topou fazer essa conversa, então pode se apresentar também um pouquinho e daqui a pouco a gente parte Uhum. para a introdução do episódio. Uhum. Tá bem, então gostaria de agradecer o convite do Antônio, né? Uma satisfação poder estar debatendo um tema tão caro, né? Que é justamente a trajetória histórica do serviço social e principalmente nas suas particularidades regionais. Então, eu me chamo Thaisa, aqui no Sul a gente fala mais fechado, Thaisa Clossa, e sou professora, então, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordeno o grupo de estudos na pós-graduação, vinculada, né, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o grupo de estudos sobre ensino, fundamentos e memória em serviço social. E a partir deste grupo de estudo, nós estamos desenvolvendo, né, algumas pesquisas, né, vinculadas, então, à memória do serviço social no Rio Grande do Sul. Tá? A pesquisa, né, que nós desenvolvemos, na realidade, ela faz parte de uma pesquisa internacional em rede, né, que se chama, né, o movimento de reconceituação e os movimentos contestatórios na Europa, né, que foi coordenada pela professora Marilda Yamamoto e Cláudia Mônica dos Santos. Tá? A partir desta pesquisa, nós constituímos um subgrupo no interior dessa rede de investigação, composto por mim, né, pela professora Graziela Scheffer, da UERJ, e também pela professora Inês Rocha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a partir de então, nós desenvolvemos esse estudo histórico sobre a profissão no Rio Grande do Sul, desde suas genes, buscando entender por que da realização do primeiro seminário latino-americano, né, em 65 em Porto Alegre. Então esse foi o grande, vamos dizer assim, o grande disparador da nossa investigação, né, entender por que no Rio Grande do Sul começa esse movimento, né, tão significativo e tão importante para a profissão na América Latina, tá? E esse realmente é um aspecto importante, né, desse movimento que a gente vai chamar de reconceituação ou renovação, né, como a gente trata aqui no Brasil. E aí, a particularidade do Rio Grande do Sul me chama muita atenção, porque a gente vai estar ali com o Rio Grande do Sul com uma particularidade diferente dos outros estados brasileiros, né, como São Paulo, Rio, ou até aqui Pernambuco, porque ele vai estar muito próximo de países que vão passar por esse processo de reconceituação, né, ali Argentina, Uruguai, está próximo do Chile também, e também vai ter uma diferenciação que é o contexto de resistência, a conjuntura ali de ter um partido de esquerda que vai ser resistência a 64, né? Brizola tendo esse comando ali da cadeia de resistência. E aí vamos entender um pouquinho então. A primeira pergunta ela vai se constituir nesse sentido, tu já começou a falar sobre a pesquisa, né? Então, quais são as bases da pesquisa? Quais são os elementos desse acervo que vocês fizeram para tratar essa questão da memória, né? Porque a gente tem uma diferenciação entre memória e história, que a gente faz um tratamento diferente no processo de pesquisa. Então, só para a gente entender um pouquinho as bases dessa pesquisa, a duração e como é que foi esse processo inicial. Uhum. Tá bem, então a primeira etapa dessa pesquisa internacional em rede, ela iniciou em 2017, meados de 2016, e se estendeu até 2020, 2021. Atualmente nós estamos numa segunda etapa, né, dessa pesquisa internacional em rede,
cujo mote é o serviço social na história, a relação com a questão social e com os movimentos sociais, tá? Então, quais foram as bases da pesquisa, né? Acho que, em primeiro lugar, é importante a gente destacar que a gente parte, né, de uma perspectiva dos fundamentos do serviço social, né, uma perspectiva histórico-crítica a partir, né, do pensamento marxiano e marxista, que situa, então, a profissão no movimento da história, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tende, né, a compreender como se houvesse uma história do serviço social, né, numa lógica endógena, presa nela mesma. Então, a primeira perspectiva da pesquisa histórica é entender o serviço social nas relações do seu tempo, né? Ou seja, a relação com as configurações da questão social, com as tendências políticas do Estado, a relação com as classes sociais, com o pensamento político e cultural do seu tempo. Então, a pesquisa, ela partiu dessa chave analítica, né, de pensar o serviço social na história e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de história, né, a partir do pensamento de Marx, que entende a história em processo, né, na sua dinamicidade. E, ao mesmo tempo, também os contributos, né, do pensamento de Walter Benjamin, né, de pensar a história contrapelo, né? Então, não é a história na ótica dos vencedores, mas a história na ótica dos vencidos, né? Então, ou seja, buscar a relação do serviço social com essas lutas sociais, né? Então, essas são, né, as grandes chaves que orientaram, né? E a partir disso, então, nós constituímos, né, vamos dizer assim, uma série de angulações e estratégias de coletas de dados. A primeira delas é a perspectiva da triangulação das fontes, né? A importância, então, seja da pesquisa, né, documental histórica, mas também da pesquisa bibliográfica, no sentido de entender a sociedade do período, né? Então, fazer essa triangulação. E, ao mesmo tempo, as entrevistas. Então, em termos de fontes, né, documentais, nós analisamos o acervo da PUC do Rio Grande do Sul, né? A PUC do Rio Grande do Sul, então, ela se constitui em 1945, depois eu vou falar um pouco, né, da constituição, né, da profissão no Estado, e ela tem um acervo, né, muito, enfim, muito rico, que nós tivemos, inclusive, que trabalhar muito nele, porque ele não estava organizado, né? Então, a gente analisou os trabalhos de conclusão de 1948, que é o ano de formação da primeira turma, até 1975. Foram em torno de 500 trabalhos, né, de conclusão analisados, e que foram categorizados segundo as suas áreas de atuação, né, que registravam as experiências dos TCCs, né, dos trabalhos de conclusão, como também a metodologia de caso, grupo, comunidade, como era, né, a dinâmica nesse período, né, que a profissão se organizava. A partir disso, a gente fez uma amostra qualitativa desses trabalhos de conclusão de curso e também fizemos entrevistas históricas em profundidade, já a partir, né, deste material levantado e da compreensão mais ampla, né, do período, da dinâmica histórica da profissão. Então, a título de exemplo das entrevistas, que foram as principais entrevistas que nós realizamos, nós entrevistamos o professor Jorge Krug, que ele era estudante à época, né, e do centro acadêmico da PUC, e participou da organização do primeiro seminário latino-americano em 1965, né? A então estudante neste período, Eva Faleiros, né? Na realidade, ela era Eva Terezinha, depois ela vinha, né, a casar com o professor Vicente Faleiros. Também entrevistamos, né, o professor Vicente Faleiros, porque localizamos o trabalho de conclusão dela no acervo histórico, né? E a partir disso, né, chegamos, a entrevistamos, né? A Eva, ela foi uma liderança do movimento estudantil e integrava a Ação Popular, que é uma organização de esquerda da Igreja Católica neste período, né? Antes do golpe de 64, depois ambos vão se exilar, né? Após o golpe, né? Eva e Faleiros no Chile, onde vão viver uma experiência muito importante, né? Na escola de Valparaíso. Entrevistamos também a assistente social Maria Becker, que era do movimento estudantil. Maria Becker, ela protagonizou junto com a Eva a fundação da Ação Popular em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tendo o Betinho, né, o sociólogo Betinho, bastante conhecido, participado dessa fundação da Ação Popular aqui no Rio Grande do Sul, né, isso ela nos relatou em entrevistas também.
E entrevistamos também o professor Alceu Salamone. O professor Alceu, ele também participou do seminário de 65 enquanto estudante. Ele depois vai ser diretor da Universidade Católica de Pelotas, que é o segundo curso que foi constituído no Rio Grande do Sul. E o professor Alceu, ele também foi uma liderança da ação popular, e durante a ditadura, especialmente nos anos de chumbo, ele participou do esquema de fronteira, né, que ajudava na rota do exílio, da fuga, né, enfim, para os países fronteiriços com o Rio Grande do Sul, né. O professor Alceu, ele introduziu muitos elementos do debate da América Latina, né, do próprio debate do marxismo, às escondidas, né, nesse período na escola, né, de Pelotas. Inclusive entrevistamos também uma ex-estudante da escola de Pelotas, a professora Berenice Rojas Couto, que é bastante conhecida, né, no debate da política de assistência social, que foi sua, né, era do centro acadêmico neste período e foi sua estudante, né, e que nos conta, né, de como que foi essa primeira aproximação com o debate latino-americano e com o marxismo ainda, né, na ditadura no Rio Grande do Sul. O professor Alceu, ele foi preso, né, esteve, né, preso aqui em Porto Alegre, no presídio da Ilha, que é um presídio conhecido, né, enfim, pelas prisões políticas neste período, né, enfim, então são alguns exemplos, né, de entrevistas, entendendo que a pesquisa histórica, ela prioriza muito mais as entrevistas em profundidade, na triangulação dos dados, das fontes documentais, né, do que, enfim, né, uma enorme quantidade de entrevistas que não traz a profundidade devida. Tá? Então, depois, mais recentemente, nós recebemos, né, por ocasião do falecimento do professor Jorge Krug, a doação de um acervo histórico, do seu acervo histórico, a família, né, do professor Jorge doou este acervo para a URGS, né, e neste acervo, então, nós temos muito material ainda para aprofundar novos estudos históricos, né, porque este acervo contém não só os seus materiais, como os materiais que foram do professor Seno Cornelli, que foi a principal liderança do seminário de 65, logo depois eu vou entrar bastante, né, no papel importante do professor Seno Cornelli, e também da professora Lúcia Castilho, que foi diretora, né, da PUC do Rio Grande do Sul, tá? Dados esses elementos, né, da base, não sei se teria alguma questão, Antônio, passo para outro ponto. Então, é realmente muito rico, né, a gente pensar, eu lembro um pouco aqui das entrevistas que a gente acompanhou aqui em Pernambuco também, de como esses atores trazem, assim, elementos tão importantes que às vezes os dados que estão ali escritos nos TCCs, nos trabalhos de conclusão de curso que não necessariamente estão muito bem organizados, essas falas vão trazer, assim, elementos muito riquíssimos, né, para esse contexto de renovação, para a gente entender esse passado do serviço social, esse passado em processo, né, como você já comentou. E aí acho que a gente pode, desses elementos de entender como é que se deu a pesquisa, a gente pode passar também sobre esses princípios da Constituição e da Agenda de Serviço Social Gaúcho, porque eu acho que tem elementos muito interessantes assim também para a gente pensar. A própria Yamamoto, né, no livro com o Raul de Carvalho, já traz elementos bem universais assim desse processo para a gente compreender muito do nascimento do serviço social brasileiro, mas cada região, cada cidade ali, cada estado vai ter um elemento que vai ser um elemento diferenciador nesse processo, né? A gente sabe que as bases de pesquisa daquele trabalho de Raul e de Yamamoto são basicamente São Paulo e Rio, né? E aí a gente vai ter alguns elementos que não vão configurar uma realidade tão próxima das outras regiões, como aqui o Nordeste ou como o Sul. Então é sempre interessante também ouvir quais são esses princípios constituintes da agenda de serviço social. Então, pode passar para esse ponto que o primeiro ponto foi muito bem explicado. Obrigado. Obrigada, Antônio. Bom, então, acho que esses elementos, né, da Constituição, então também a gente poder entender esse ciclo da Constituição das escolas, das primeiras escolas de serviço social no país, né? Então, como tu mencionaste, né, a gente tem a referência, né, o estudo pioneiro, né, da professora Marilda e do Raul de Carvalho, né, que vão trazer as grandes chaves para a gente pensar, né, a origem, né,
da profissão, principalmente no seu vínculo com a questão social, né, esse vínculo orgânico com a questão social, né, com a crescente presença, né, a busca de disputa, inclusive, de presença política da igreja na sociedade, né, assim como o Estado e o empresariado, né, atuando, então, né, nas respostas à questão social, né, e uma influência muito grande da doutrina social católica, né, neste período, né, e do que a professora Marilda também vai denominar, que é esse reformismo conservador, né, e, aliado a isso, a gente vai ter uma influência muito grande também do serviço social franco-belga, mas isso, né, isso a gente for pensar, na virada para os anos 40, né, vamos pensar os grandes marcos mundiais, inclusive do final da Segunda Guerra, a gente vai ter uma influência muito grande, né, dos Estados Unidos também na profissão, né, não só na profissão, mas a busca de hegemonia, de disputa política dos Estados Unidos na bipolarização mundial, né, então aí a gente já vai ter em cena, né, a própria entrada do serviço social norte-americano, uma série de convênios, né? Nós vamos ter as pioneiras que também fazem a formação, né, nos Estados Unidos, né? E que esse processo, então, vai ser irradiado para as demais escolas em Constituição, né? Então, as escolas de São Paulo e do Rio, elas vão ter uma influência muito importante também na constituição das demais escolas do país, né? Formadas principalmente na década de 30. Então, no Rio Grande do Sul, a escola ela se constitui em 1945, também nesse caldo, né, das lideranças católicas, né, no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter uma semana de ação social, né, aqui em Porto Alegre, em 1945, e aí já começam algumas particularidades da constituição da nossa escola, né? Em primeiro lugar, a atuação muito forte, né, de Mário Reis, né? Mário Reis, ele foi o primeiro diretor da escola, né? Ele era um engenheiro do SESI, então já traz um elemento, né, vamos dizer, da cultura do SESI, né, nesse espaço da constituição da escola, tá? E, além disso, a gente vai ter a presença do Hernani Fiore, né? Hernani Fiore foi um filósofo, né, no Rio Grande do Sul. Depois eu vou entrar mais no detalhamento, né? É que essas coisas da divisão a gente, né, depois já vai para frente, né? Mas, em síntese, trazer três figuras, né, muito importantes na constituição da escola. O Mário Reis, então, né, engenheiro do SESI, que vai atuar na constituição da escola, o primeiro diretor de 1945 a 1953, a Ailda Reis, né? Antes ela era Ailda Pereira, né? A Ailda Pereira, ela foi uma das pioneiras do desenvolvimento de comunidade, que a professora Safira Aman traz muito, né, no seu estudo de desenvolvimento de comunidade. Ela foi a pioneira da missão de Itaperuna, que foi a primeira missão rural de desenvolvimento de comunidade rural. Então, a Ailda, ela é vinculada à PUC, a atual PUC-Rio, né, um Instituto de Educação Familiar do Rio de Janeiro, e ela também vai ser chamada para ajudar na constituição da escola. Então, vocês vejam, a gente já vai ter, desde a origem, uma influência muito grande da PUC-Rio, né, e isso vai permanecer também, né, ao longo desse período, né. Então, a Ailda se casa com o Mário Reis, se torna a Ailda Reis, né, e vai participar aqui da constituição da escola, tá? E há um elemento interessante aí, curioso, né, nessa Constituição, né? Mário Reis sempre foi um incentivador também do desenvolvimento de comunidade, assim como a Ailda. Então, vocês vejam que desde a origem da escola, a gente já tem uma influência precoce do desenvolvimento de comunidade, né, no Serviço Social Gaúcho. Assim como da influência dos grupos, né? Porque o serviço social de grupo ele passa a ser introduzido no SESI, né? Nas grandes instituições assistenciais, como a professora Marilda traz, ao longo dos anos 50. Então já há uma entrada aí dessa influência, né? Mário Reis, por trabalhar no SESI, era amigo de quem? De nosso ilustre Paulo Freire, né? Então, a partir, né, desta amizade com, né, via SESI, Paulo Freire, uma figura que, né, aí no Nordeste sempre trabalhou com assistentes sociais também, né? Teve uma presença muito importante no serviço social, né? Sim, ele deu aula aqui no Departamento de Serviço Social. Exatamente. Então, a partir desses, foram se constituindo vínculos, né? Tendo Paulo Freire, inclusive, estado presente em seminários de educação para adultos nos anos 50 aqui em Porto Alegre. Mais para frente eu vou chegar nisso, né? Então, só para a gente situar, né?
E o Hernani Fiore, ele é um filósofo, né? Vamos pensar, a primeira geração de filósofos do Rio Grande do Sul, né? Ele é uma liderança católica importante. O Hernani Fiore, ele vai se aproximar cada vez mais da esquerda católica, né? Ele vai ser justamente um dos, enfim, vai difundir o pensamento de Mounier, né, que é o catolicismo francês. O Mounier, ele vai ter vamos dizer assim, uma influência importante no pensamento católico, porque ele vai deslocar a influência de Jacques Maritain no campo da igreja, né? Então, ele já vai trazer uma abertura para a renovação também do campo, né, do pensamento da igreja. E o Hernani Fiore, né, ele vai ser uma das lideranças depois da ação popular e vai ser um dos primeiros professores que vai ser os expurgos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na ditadura, né? Ele vai ser expurgado da URGS e olha só que interessante, né? Ele vai se exilar no Chile. E quem que apresentou, né, o Hernani Fiore para o Paulo Freire, e inclusive eles vão vivenciar essa experiência no Chile, Mário Reis, né, primeiro diretor da nossa escola. Então, é no Chile que Paulo Freire vai escrever, né, um livro Pedagogia do Oprimido, cujo prefácio é de Hernani Fiore, né, e Hernani Fiore esteve presente nessa primeiro encontro de 1945, né, na constituição da nossa escola no Rio Grande do Sul. Inclusive, mais para frente, quando a gente chegar no debate da reconceituação, né, a obra Pedagogia do Oprimido, ela vai ser uma das grandes referências da reconceituação, né? Em todos os países, isso a pesquisa internacional em rede identificou, que apesar das particularidades da reconceituação em cada país, há uma presença, né, unânime, vamos dizer assim, né, do pensamento de Paulo Freire em todas as experiências de reconceituação, especialmente do pensamento, né, da segunda fase do pensamento de Paulo Freire, né, que já não é mais a educação para a prática de liberdade, mas justamente, né, o Pedagogia do Oprimido. Então, é importante a gente entender essas três figuras, né, que são expoentes da criação da escola, tá? E que vão ter uma presença, né, futura. Eu, enfim, indico um artigo que nós escrevemos, depois eu posso deixar na descrição, né? Que nós fizemos a pesquisa especialmente sobre a primeira década da escola, né? De 45 a 54, para identificar esses expoentes, esses três que eu destaquei agora, mas também quem foi essa primeira geração de assistentes sociais, né, no Rio Grande do Sul. Geração essa, inclusive, que vai nos trazer importantes expoentes que vão participar depois de 1965, do primeiro seminário de reconceituação. Então, agora eu passo, né, para essas, vamos dizer assim, para três expoentes também, né, dessa primeira geração de assistentes sociais, que nós identificamos a partir dos trabalhos de conclusão de curso. Né? O primeiro deles é uma figura reconhecida, né, nacionalmente, internacionalmente, que é o professor Seno Cornelli. Né? O professor Seno Cornelli, ele organiza o primeiro seminário de 65, ele atua na LAIPS, na Associação Latino-Americana de Escolas, né, de Trabalho Social, né? E ele, então, se forma já em 52, atuando no seu trabalho de conclusão de curso, de 52, ele atua em comunidades pesqueiras, né? Então, ele já faz o trabalho de desenvolvimento de comunidade né, na área pesqueira, né? Além disso, a gente vai ter a professora Notburga Requesigel, sobrenome é difícil, né? A professora, a gente brinca aqui que é a Burga, né? O pessoal tem, assim, quem vivenciou com ela chama ela de Burga, né? A professora, né, Notburga, ela já vai fazer o seu trabalho no serviço social de caso, né? Com acompanhamento a imigrantes em Porto Alegre. E a professora Notburga é muito interessante porque ela vai participar do seminário 65, depois do seminário, do segundo e do terceiro seminário, e ela é uma professora da área de grupos, né? Só que ela vai manter uma amizade próxima também com Paulo Freire, né? E ela vai se comunicar com cartas com Paulo Freire, né? E vai introduzir elementos do pensamento de Paulo Freire no serviço social de grupo. Muito interessante, algo bem particular, né? Que a gente identificou na pesquisa histórica. Tá? A professora Notburga, ela também vai ser diretora da escola, mas logo após o golpe, ela vai ser afastada da direção da escola, tá?
enfim, nesse período de 64, tá? E a outra figura que também é dessa primeira geração, que nós identificamos nos seus trabalhos de conclusão de curso, a terceira, né, é a professora Lúcia Castilho, né? A professora Lúcia Castilho, ela já tinha formação de filosofia, tendo sido aluna do Hernani Fiore, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também vai ser parte dessa primeira geração de assistentes sociais. A Lúcia Castilho, ela vai ser diretora da PUC, da faculdade, a partir de 1953, vai ser a primeira mulher diretora de toda a universidade, né? Então é algo bem interessante o seu protagonismo, né, no campo da PUC. E ela também vai ser uma das palestrantes no seminário de 65. Ela também vai integrar, né, a ação popular, né, e vai constituir experiências de alfabetização com base no método de alfabetização de Paulo Freire, antes do golpe de 64, depois a gente vai voltar, né, a esses aspectos, tá? Bom, então, a escola, neste primeiro período, né, ela vai seguir, enfim, né, seja a influência, né, a influência católica, a influência, né, enfim, do serviço social norte-americano, mas também há elementos que a diferenciam, né, por conta dessa influência do desenvolvimento de comunidade, né, por essa influência precoce do debate de educação de adultos, né, nesse diálogo, né, com elementos do pensamento já de Paulo Freire, desse diálogo, tá? E também pela influência crescente do trabalhismo, né? E aí a gente vai entrar num período, né, em que antes, né, em meados aí de 50 e poucos, aí a gente vai estar falando, né, em que Jango, né, ele vai ser ministro do trabalho, né, antes ali do suicídio, né, de Vargas, né. Então, o que acontece? A Carta Testamento de Vargas, ela também vai aprofundar elementos anti-imperialistas e nacionalistas, né? E uma radicalização, vamos dizer assim, né? Do PTB gaúcho nesse sentido. E aí nós já vamos ter como expoente a liderança de Brizola, tá? E só para a gente entender também, no Rio Grande do Sul, o professor Seno Cornelli, ele vai ser um protagonista da criação do sindicato, um dos primeiros sindicatos de assistentes sociais no Brasil. Vai ser criado em 1959, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, nesse período, né, o Brizola ele já vai ser secretário de obras do Estado, depois ele vai ser prefeito de Porto Alegre, né, e depois, então, governador do Rio Grande do Sul, né, até 1963, né, então ele é prefeito e depois governador do Estado. Então, esses elementos também do trabalhismo, né, eles também vão incidir na cultura política, né, da escola, né, de serviço social neste final da década de 50 para o início da década de 60, tá? Então, acho que esses seriam os elementos em linhas gerais, né? Enfim, temos o artigo depois para divulgar a análise né, dos trabalhos de conclusão, do currículo, mas acho que são questões particulares. E uma última observação. A presença masculina na escola, ela sempre foi incentivada, né? Porque a gente teve cursos que se constituíram cursos femininos e cursos masculinos neste período, né? Então essa também é uma particularidade nossa do curso, né? A liderança, né, enfim, né, masculina na escola, né? Mas também a constituição de um curso misto, que não havia separação, né, enfim, entre homens e mulheres na conformação do curso desde a primeira turma, né? Então acho que isso também é uma particularidade também, né, da constituição da escola. Perfeito. E eu fico sempre, assim, achando muito interessante essas particularidades do serviço social no Brasil inteiro, porque, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente vai ter uma vinculação, né? A primeira escola de serviço social surge aqui em 1940, ligado ao sistema judiciário, né? Um chefe do tribunal que incentiva essa criação dos primeiros cargos para assistentes sociais. E o nosso serviço social vai estar muito vinculado, apesar de ter também nascido num período próximo, né, de 40, e o serviço social gaúcho de 45, a gente ainda vai estar muito próximo ao serviço social de caso, muito vinculado à guerra contra os mucambos, né? Tem até aquele livro de Gilberto Freire, né, Sobrados e Mucambos, que fala muito sobre a vivência dos mucambos. Os mucambos eram casas que ficavam perto dos mangues e ficavam no centro da cidade. E nesse processo de reforma do centro urbano, o serviço social vai atuar muito além do serviço social de caso, muito vinculado também, no máximo, um serviço social
de grupo para tentar trabalhar sobre essas famílias. E aí sempre acho muito interessante, e aí como tu traz essa particularidade já em 40, já ter essa experiência distinta de se aproximar ao desenvolvimento de comunidade, né, que vai ser muito mais 50, 55 no Brasil inteiro, como traz Yamamoto, e aí essa influência precoce do desenvolvimento de comunidade é um traço muito interessante, e eu acho Uhum. sempre muito rico ouvir essas experiências, né? E aí também já pode passar para um próximo ponto da nossa conversa, né? Que é essa conjuntura que já desse alguns indícios, né, do Rio Grande do Sul, na década de 60 e 70, que é esse momento, inclusive, que vai culminar aí com o primeiro seminário de 65, né, que vai ser um seminário muito Uhum. importante para o desenvolvimento tanto da renovação brasileira quanto a reconceituação latino-americana, que vai ter traços ali de contestação, né, como você já falou, a esse serviço social tradicional, e vai ser um primeiro passo muito Uhum. importante assim para ter essa unidade na diversidade que é a América do Sul, né? Então o serviço social vai ter grandes expoentes nesse momento e aí alguns elementos são importantes para a gente compreender tanto o cenário da renovação ali. Uhum. Bom, então é importante, assim, deu? Deu. Deu. É importante também, né, quando a gente pensa assim, né, a renovação, ela é um fenômeno no campo da ditadura, né, da dinâmica que a profissão assume na ditadura brasileira, né. Então a gente tem temporalidades distintas, né, mas a gente também tem os antecedentes dessa renovação, que é algo que muitas vezes é pouco discutido e explorado no campo da pesquisa histórica, né? Então, ou seja, os antecedentes da renovação é o processo que o professor José Paulo Neto denomina de erosão do serviço social tradicional, né? Então, são as primeiras iniciativas, né, de questionamento, né, do que então vinha, né, se configurando enquanto profissão no Brasil, né? E muito interessante a gente pensar que as bases dessa erosão, elas vão se dar via desenvolvimento de comunidade, porque é através do desenvolvimento de comunidade que os assistentes sociais vão ter contato com as camadas populares, né? Vão pensar as macroestruturas, né? Inclusive vão ter contato com profissionais de outras áreas, né? Então, esse período, né, eu gosto muito do estudo, né, da professora Safira Amon, né, Ideologia e Desenvolvimento de Comunidades no Brasil, que foi por onde a gente partiu da pesquisa, né? Então, bom, para entender a reconceituação em 65 em Porto Alegre, a gente tinha que entender o que aconteceu antes, né? O que acontecia nesses antecedentes do final da década de 50 para o início dos anos 60? Né? Então, a gente vai ter o boom do desenvolvimentismo, da ideologia desenvolvimentista. Seja a disputa de um desenvolvimento capitalista para a América Latina e a hegemonia, né, dos Estados Unidos via a OEA, via a constituição das grandes agências, né, enfim, a ONU, Unesco, todas, né, os acordos de cooperação, Aliança para o Progresso, né? Mas no meio disso a gente vai ter a Revolução Cubana, né, que traz outro horizonte 59 para o continente, né? Então, o que está em debate? Os caminhos do desenvolvimento para o Brasil, para a América Latina. Né? E esses ideais eles vão movimentar a juventude dessa época, o pensamento dessa época. Então, o debate do desenvolvimento sobre desenvolvimento, né? O debate do progresso, né? A gente vai ter aliança para o progresso também, né? Enfim, sobre a influência dos Estados Unidos, né? Tudo isso vai marcar uma época, né? E vai trazer um caldo cultural e político com o qual, né, o serviço social vai se defrontar, principalmente via as experiências que depois, né, enfim, que já são bastante discutidas, enfim, mas que é importante destacar, né, que são as experiências, por exemplo, do movimento de educação de base, né, qual o Nordeste tem uma atuação muito forte, mas a gente vai ter também, por exemplo, a UNE, né, e todo o movimento dos centros, né, centros populares de cultura, né, e a gente vai ter, por exemplo, no campo da juventude, né, a JUC,
a juventude universitária católica, né? Que inclusive vai ser a grande força política que vai hegemonizar todas as gestões da UNE aí neste período, né? E a AJUC, ela vai se radicalizando, ela vai se politizando com esta conjuntura e vai formar, então, a Ação Popular, né? Que é um movimento muito importante do qual muitos estudantes de serviço social participaram. Aí a gente tem um estudo, eu tenho uma orientanda agora que está pesquisando só essa relação da ação popular e do serviço social, né? E que é muito interessante a gente ver que grandes lideranças da profissão, né, foram militantes da ação popular nesse período, né? Por conta justamente dessas bases comuns, né? E aí a influência também do Mounier, a influência do Paulo Freire, né? Desses processos de, né, enfim, de deslocamento político no campo da esquerda católica. Bom, isso em termos de conjuntura. No Rio Grande do Sul, o que a gente vai ter? Né? Então, como eu falava, o Brizola como uma liderança política super importante. Então, de 56 a 58, ele vai atuar na prefeitura de Porto Alegre, mas o grande destaque, com certeza, é o seu governo, né? De 59 a 63, né? Então, enfim, Brizola, ele vai criar, né? Enfim, primeiro uma lógica de planejamento. Acho que isso é importante para a gente entender também essas tendências do desenvolvimento de comunidade, né? E depois do que a gente chama do reformismo reconceituador, né? Então ele vai criar uma lógica de planejamento, vai criar o departamento de planejamento e assistência social, né? E a partir deste departamento vai ser criada uma série de experiências das quais o professor Seno Cornelli vai ser uma liderança, que são os seminários de desenvolvimento de comunidade, capacitando a formação de lideranças. Então, veja, isso antes da ditadura, né? Enfim, tá? O Brizola é muito interessante, né? Porque em 61, não sei se vocês sabem, a gente brinca na pesquisa histórica, em 61 o tio Brisa estava enlouquecido, né? O Brizola estava assim a liderança mais radicalizada impossível, porque em 61 ele tem um encontro da OEA, né? Neste encontro da OEA ele encontra o Che, né? No encontro da OEA. Enfim, e nesse ano de 61 ele vai estatizar empresas norte-americanas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, muito antes de Cuba estatizar empresas, né? Enfim, né? Então, ele estatiza, né, empresas da área de comunicação, da área de energia aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele vai criar o que a gente chama que são as brisoletas. Até hoje, ainda no imaginário popular, a gente escuta isso. Foi um programa enorme de criação de escolas públicas, né? E por que brisoletas? Porque eram pequenas escolas de madeira, né, que foram constituídas em todo o Rio Grande do Sul no sentido de ampliar o acesso à educação, né? Além disso, a gente vai ter a constituição do Master, que é um dos primeiros movimentos de reforma agrária, e que o Brizola vai apoiar também essas iniciativas de reforma agrária. E aí a gente vai ter o episódio da Legalidade 61, né? A famosa rádio da legalidade, né? Em que o Brizola vai estar no Palácio Piratini defendendo, né? Enfim, a posse, né? De João Goulart, o João Goulart voltando de uma viagem à China, né? Então, a paranoia, né? Enfim, do comunismo, como a gente sabe que não está lá só em 61, ainda está hoje, né? A gente acompanha isso, né? Enfim, então teve todo um esquema para que o Jango chegasse em Porto Alegre, né? O avião dele ia ser abatido no caminho, isso foi evitado, né? Ele chega em Porto Alegre, né? Se garante, enfim, né? Enfim, a sua permanência, infelizmente, com o acordo do parlamentarismo, né? Que, segundo os relatos históricos, eles só foram se falar muitos anos depois, né? Ele e o Jango, o Brizola, porque o Brizola ele não concordava com essa postura de conciliação do parlamentarismo, tá? Enfim, então a gente tem um contexto político muito significativo no Rio Grande do Sul e que isso vai incidir nas possibilidades de erosão do serviço social tradicional aqui na profissão, né? Principalmente a partir do desenvolvimento de comunidade. E aí, na pesquisa histórica, a gente identificou duas vertentes do desenvolvimento de comunidade neste período, né? Uma que nós denominamos de estrutural participativa, né? Porque ela estava vinculada, então, né, justamente
a esse braço, então, do Departamento de Planejamento e Assistência Social do Estado, né? O professor Seno Cornélio atuava neste departamento, tá? E ela tinha o quê? Uma influência também importante a gente demarcar nesse período do pensamento cepalino, do pensamento da CEPAL, do debate da América Latina, né? E também possui uma influência grande da técnica dos seminários na mobilização da comunidade. Inclusive, há escritos sobre isso, deste período, desse departamento, né, de assistência social, que produz, inclusive, uma documentação técnica, como desenvolver seminários de comunidade, como capacitar lideranças, né? Então, isso era uma política deste departamento, na qual atuava o professor Seno Cornélio e o professor Jorge Krug, que na época era estudante, tá? E que depois nós entrevistamos na pesquisa, né? Então, essas ações, elas integravam o desenvolvimento de comunidade, o planejamento, né, e a política social, tá? E esses seminários, eles estavam voltados para a formação de líderes, apostando na sua capacidade tanto de pressão como de organização popular dessas lideranças, né? Então, o professor Seno Cornélio, isso vai ser uma marca de toda a sua trajetória, ele sempre defendeu o planejamento integrado, né? E a inserção macro dos assistentes sociais na gestão das políticas sociais, juntamente com a participação e a mobilização, né? Então, como eu havia falado antes, né, uma das questões protagonizadas por essa tendência, né, de desenvolvimento de comunidade, dessa experiência aqui no Rio Grande do Sul, foi justamente o sindicato, né, um dos primeiros sindicatos constituídos no Brasil, os sindicatos de assistentes sociais, de 1959, ele foi constituído, e uma aproximação muito política muito grande com o trabalhismo, né, no âmbito dessa vertente de desenvolvimento de comunidade. Por outro lado, a gente vai ter uma outra vertente, né, de desenvolvimento, que suas bases políticas vai ser justamente a esquerda católica, né? Então, vocês vejam, as duas forças políticas que também estavam presentes neste momento, né? Então, essa vertente de desenvolvimento de comunidade nós denominamos de pedagógica cultural, né? Porque ela era mais orgânica ao movimento de cultura popular, né? Então, nós tivemos uma experiência muito rica no Rio Grande do Sul, o Hernani Fiore, lembra, né, que eu comentei antes, que, né, enfim, que estava na constituição da escola, ele vai constituir o Instituto de Cultura Popular no Rio Grande do Sul, inclusive com a presença de Paulo Freire também aqui, né? Então, toda essa efervescência, né, dos movimentos de alfabetização, né, elas também vão se expressar no desenvolvimento de comunidade. E é muito lindo, assim, depois eu, se tiver a oportunidade, te mostro, te mando as fotos, né? Essa experiência foram experiências de alfabetização numa região, num morro, como a gente chama aqui, numa favela, próxima à PUC, né? E nessa região, os estudantes de serviço social, que eram vinculados, né, mais politicamente à esquerda católica, ação popular, como, por exemplo, a Eva Faleiros, né, eles desenvolviam esse trabalho de alfabetização com o método de Paulo Freire. Então, aos registros de fotos disso, o trabalho com teatro, né, o trabalho com alfabetização nesse sentido da politização também da população dessas comunidades. Então, essa vertente, ela foi liderada pela Lúcia Castilho, né, pela Zilá Tota, que era outra professora da escola, e pela Notiburga também, né, e teve essa articulação, então, com o Instituto de Cultura Popular. Infelizmente, esse instituto, ele foi fechado em 64, né, então ele teve curta existência, essa experiência, né, os relatos trazidos em entrevistas, né, os materiais tiveram que ser incinerados, enfim, porque o risco da repressão foi muito grande, né? E essa tendência, então, da estrutural participativa, vinculada ao Departamento de Estado, ela se manteve mais um pouco, mas há um esvaziamento da possibilidade de um conteúdo mais político, né, nesse trabalho dos seminários de desenvolvimento de comunidade. Então, com isso, né, nós chegamos à ditadura, né? E daí, na ditadura, é importante a gente entender também as diferentes conjunturas dentro da ditadura.
muitas vezes a gente trata a conjuntura, né, a ditadura como um todo, mas a gente vai ter ciclos diferentes. E nesses ciclos, nessas conjunturas da ditadura, a gente vai ter acontecimentos importantes, seja no Serviço Social Gaúcho, seja em relação ao movimento de reconceituação, né, na América Latina, como também nas diferentes tendências, né, que o professor José Paulo Neto traz, né, vamos dizer assim, das direções da renovação e do que elas representam na conjuntura política da ditadura, tá? Não sei se tu quer trazer alguma questão. Então, eu fico com a questão que é sobre se há dentro dessas linhas de renovação, né, que o professor Zé Paulo aponta, dessas tendências de renovação, se há alguma diferenciação no Rio Grande do Sul também, alguma particularidade dessas linhas teóricas assim que vão se apresentando dentro dessas tendências que ele vai apresentando, né? Então, eu me pergunto também, ao ver tua fala, se há também algum direcionamento distinto nessa relação com as direções da renovação. Uhum. Bom, então esse foi a grande, vamos dizer assim, a grande ousadia da nossa pesquisa, né? Que a gente entendia assim, bom, né? Falando bem assim, bem simples, né? Sem muitas. A gente entendia como que o Serviço Social Gaúcho, que estava envolvido com o trabalhismo, né? Nessa influência, né, de Brizola, né? Com todas essas experiências de cultura popular da esquerda católica, né? Nossa participação na pesquisa foi nesse sentido bom. O Serviço Social Gaúcho não era modernização conservadora, né? Porque a gente sabe que a modernização conservadora é justamente a vertente que adere à lógica do planejamento tecnocrático da ditadura, do Estado ditatorial, né? Então, bom, nós não somos isso, né? E muitas vezes, inclusive nós nos ressentimos na história, né? No movimento da memória da profissão, como se nós ficássemos relegados à modernização conservadora. Eu disse, bom, nós não somos modernização conservadora, mas também nós não somos de intenção de ruptura, entende? A nossa experiência, ela não passou pela articulação com o marxismo, né? Então, nós somos outra coisa, né? Então, é justamente buscar essa identidade, essa memória do Serviço Social Gaúcho, que foi o grande desafio na pesquisa. E com um ingrediente a mais, por que a reconceituação começa em Porto Alegre? Por que em 65 em Porto Alegre? Então, por isso que a gente teve que fazer esse caminho mais denso, vamos dizer assim, de buscar essas origens da constituição da profissão, de buscar entender bem, né, essa hipótese, né, e nós partimos da hipótese do professor José Paulo Neto, né, que houve uma erosão, mas a gente não discute muito, né, na particularidade das regiões, que erosão é essa, como que ela se deu. O grande estudo nacional que nós temos que aponta algo assim é o da Safira Aman, né, que conta, inclusive, muito vinculado ao Nordeste, né, as experiências de desenvolvimento de comunidade. Então, nós precisamos buscar as nossas experiências aqui. Então, o que nós identificamos? Em primeiro lugar, né, há uma geração 65, né? Acho que isso é interessante a gente entender. Há uma geração na América Latina, e aqui o Rio Grande do Sul também fica numa posição, né, privilegiada nessa articulação, né? Então, o seminário de 65, ele vai articular o que a gente chama que é a geração 65. Essa geração principalmente do Uruguai e Argentina, porque esses processos de erosão, o próprio professor José Paulo Neto discute no livro, né, Ditadura e Serviço Social. Não se trata só da erosão do serviço social tradicional no Brasil. Há uma erosão na América Latina, há um deslocamento político da igreja na América Latina, né? Há uma insatisfação da profissão com a influência do serviço social norte-americano, né? Toda a América Latina começa a discutir esses processos de desenvolvimento, subdesenvolvimento, o próprio debate da CEPAL, né? O debate, né, volta a enfatizar o peso que teve a Revolução Cubana no continente, né? Mostrando outros ares, outras possibilidades de libertação da América Latina, da dominação, né, do imperialismo dos Estados Unidos. Enfim, então tudo isso favoreceu um amplo questionamento, né? E não é à toa que, por exemplo, os professores também que formam essa geração 65, que vem para o seminário 65 em Porto Alegre, eles também vão ser professores vinculados ao desenvolvimento de comunidade. Então é interessante a gente entender esses antecedentes do desenvolvimento de comunidade. Bom,
Dito isso, né, a gente pensar, bom, qual é o nosso lugar na história, né, do Rio Grande do Sul nisso tudo, né? Bom, então, entendendo esses antecedentes, o que a gente vai observar, né? Que se constitui, né, uma vertente na unificação dessas duas tendências de desenvolvimento de comunidade. Uma vertente que nós denominamos de reformismo reconceituador. Ela é uma corrente reformista, ela não é uma corrente que vai beber numa perspectiva mais ampla, anticapitalista e marxista, como a vertente da intenção de ruptura, né? Mas ela também vai ter um papel progressista, ela vai ter uma cultura social-democrata, né? Ela não tem uma cultura conservadora, ela entende justamente da participação da população, da ampliação dos espaços, da democratização do Estado Nacional. Então, aí tem um peso muito grande dessa ideologia nacionalista que vem do trabalhismo, né? Mas, ao mesmo tempo, também o peso, né, do debate educacional pela via, né, de Paulo Freire, por essas influências da esquerda católica, né? E daí nós constituímos, inclusive, num dos artigos, que foi este, né, que eu acho que tu deve ter tido contato, da revista Serviço Social e Sociedade, né? Que nós, então, constituímos, né, uma caracterização do reformismo reconceituador, né? Quais eram os princípios dessa vertente? Que vai se unificar. Então, o reformismo reconceituador, ele vai se constituir nessa conjuntura, né? E depois a gente pode ir conjuntura a conjuntura da ditadura, que é a conjuntura dos anos da Operação Limpeza, né? Que vai incidir justamente, como eu falei, fecha o Instituto de Cultura Popular, vai esvaziar o conteúdo político desse trabalho, né, no Departamento de Assistência Social do Estado, né, então vai se manter a equipe até 67, depois essa equipe ela é dissolvida, esse departamento é finalizado, né, e nessa conjuntura da Operação Limpeza, vai ser possível a articulação do seminário em 65, por quê? Porque o Seno Cornélio ele sempre foi conhecido como um grande articulador, né? Em todas as entrevistas, depoimentos, né? Então, ele vai buscar respaldo junto à reitoria da universidade para realizar esse seminário, né? No sentido de garantir, inclusive, a segurança desse seminário, né? De que ele acontecesse. Né? E depois, nas entrevistas que a gente fez, por exemplo, com o professor Alceuer, né, ele dizia que os debates, tinham momentos que os debates eram muito acalorados, né, no seminário de 65. Bom, o serviço social é funcionalista ou não, é revolucionário ou não, é marxista ou não. Claro que no registro não aparece muito desses debates, né, mas o professor Alceu dizia, né, na entrevista, dizia, olha, o Ciro chegava na gente e dizia boca pequena, senão vão estourar o seminário, né? Não dá para ir muito, não dá para abrir muito, porque é 65, era um ano depois, né? O segundo ano da ditadura. Então a gente está falando dessa fase inicial da Operação Limpeza. Por que Operação Limpeza, né? Porque é o primeiro ciclo de repressão, de expurgos, né? O Brizola, ele vai se exilar no Uruguai, junto com o Jango, né? Então, a gente vai ter, né, um esquema Montevidéu, como é chamado, muitos militantes eles vão para Montevidéu, então pense, né, aqui de Porto Alegre é 12 horas, né, de ônibus, de carro é 12 horas de Montevidéu, né, então, inclusive vai ter tentativa de levantes, de resistência armada, né, enfim, que vão ser protagonizadas também pelo Brizola, né, nesse esquema. O Betinho também vai para, né, para Montevidéu, tá? Enfim, então esse é o contexto da Operação Limpeza. E é nesse contexto que vai acontecer o Seminário 65 em Porto Alegre. E aí que se unifica essas vertentes que estavam colocadas antes no Serviço Social Gaúcho, né, para a articulação do reformismo reconceituador. E daí quais os princípios que nós identificamos, né? O primeiro princípio, a defesa da unidade latino-americana, né, numa perspectiva anti-imperialista e nacionalista. Então, né? Não é uma perspectiva da unidade, é uma perspectiva revolucionária, né? Mas ela é anti-imperialista e nacionalista, e ela é progressista, entende? É muito diferente da lógica da modernização conservadora de um desenvolvimento, né? Da lógica do desenvolvimento e da modernização vinculada ao Estado autocrático da ditadura, né? Um outro princípio, né? A compreensão das políticas sociais como via de humanização das estruturas capitalistas, né? Ou seja,
como estratégias de reforma mesmo, né? Claro que aí não entra, daí nós vamos entrar depois no debate, né? Reforma, revolução, que é reforma mesmo, né? Entendeu? Mas é um reformismo progressista, diferente do reformismo conservador que está lá na origem da nossa profissão, tá? A ênfase para a participação como fundamento da democracia e da cidadania, a ênfase na organização sindical e na luta corporativa por melhorias sociais. Então, há uma influência muito grande do trabalhismo nesse sentido da organização, do sindicalismo, né, desse fomento à participação, a defesa de uma formação profissional alinhada às particularidades da realidade latino-americana, um perfil profissional de assistente social com capacidade teórica, técnica e política, e aí já entra o debate também da gestão e do planejamento das políticas sociais, porque senão parece que, né, e também isso era uma questão para diferenciar com a modernização conservadora, porque também tinha um debate de gestão e planejamento. Isso sempre foi uma pauta do professor Seno Cornelli, entende? E não é a gestão e planejamento que vai ser uma novidade só da modernização conservadora, isso também já estava colocado de alguma forma, né, nesse período, tá? Bom, então, no seminário de 65, a gente vai ter, deixa eu ver aqui, procurando os artigos. Deixa eu só aproveitar essa... Diga. Só para colocar mais uma pergunta, né, que aí tu já parte para esse processo também do papel do seminário. Então, qual é o papel desse seminário, né, nessa conjuntura do Rio Grande do Sul e para esse papel também da reconceituação latino-americana? Qual vai ser o papel também desse seminário de 65 e como é que ele vai se escrever nessa história, né? Só para aproveitar o gancho e já incluir essa pergunta também. Aproveitar o gancho. Bom, então, assim, esse seminário, ele tem um papel importante no sentido da própria constituição do que a gente denominou de reformismo reconceituador, porque é a partir dessa unificação, né, e esse seminário, ele vai ter um papel fundamental, porque ele é a origem, o início do movimento de reconceituação na América Latina. Né? Então, a gente vai ter o movimento de reconceituação, ele vai ser marcado por seminários, né? Como é, acho que, de grande conhecimento. Né? E ele vai ter uma temporalidade específica, que é de 65 a 1975. Né? E o primeiro seminário é justamente esse de Porto Alegre. Né? Então, a partir desses seminários, qual vai ser a dinâmica, né? Então, olha a importância desse seminário. Nesse seminário, inclusive, vão estar presentes diferentes lideranças de diferentes linhas, diferentes abordagens, né? Então, por exemplo, o José Lucena Dantas, que é expoente da modernização conservadora, vai estar presente no seminário de 65. O professor Seno Cornelli vai estar presente, a geração 65 de uruguaios, né, e argentinos também vai estar presente. Então, o movimento de reconceituação, ele vai se diferenciando no seu desenvolvimento, né, ao longo dos anos, porque vão entrando em disputa diferentes concepções de profissão, diferentes concepções da América Latina. Mas 65 é um momento em que dá, vamos dizer assim, o start a tudo isso. É essa articulação, né, inicial, e que o professor Seno teve um papel importante na articulação desse seminário. Né? Ele foi o presidente deste seminário. Inclusive, neste contexto de ditadura no Brasil, ele garantiu a realização desse seminário na PUC, né? Com a participação também da PUC São Paulo, então também participa a Maria Lúcia Carvalho, da PUC São Paulo, né? A Lúcia Castilho, que também é liderança importante, participa, né? Então é um momento muito importante de articulação e de desencadeamento do seminário, né? Então, o professor José Paulo Neto, ele sempre fala que era esse seminário, ele tem o papel de uma grande união, vamos dizer assim, uma grande frente, né? Uma frente ampla, né? Uma frente ampla no debate, né, da mudança da profissão face à particularidade da América Latina. Só que essa frente ampla, à medida em que ela vai atuando e vai colocando em cena o debate, vão surgindo as diferenciações, inclusive pela particularidade de cada país, porque aí a gente vai ter as temporalidades também das ditaduras no continente. Né? Então, a gente vai ter o golpe aqui, né? Depois muitos, né? Como por exemplo, o exemplo do professor Vicente Falheiros, que sai do Brasil, vai para o Chile, vive a experiência do Allende no Chile. Então, o Chile já vai ter uma outra experiência em relação, e que isso tudo vai estar em cena
nos seminários, porque os seminários vão ser um momento de troca em relação a essas experiências, né? Então, quais são os elementos assim que a gente poderia destacar dessa dinâmica do movimento de reconceituação? A articulação em seminários e a forte experiência das escolas, né? Então, as escolas, elas foram os principais locos, né, de desenvolvimento dessas experiências de reconceituação. Tanto que a gente vai ter aqui o locus de Porto Alegre, que vai sediar, que já tem esses antecedentes do desenvolvimento de comunidade. A gente vai ter as escolas do Chile, a gente vai ter experiências na Argentina, né? A gente, enfim, experiências na Colômbia, né? E tudo isso vai se compartilhar na dinâmica desses seminários. Claro que meados ali de 70, 72, a gente também vai começar, vamos dizer, diferentes segmentos na reconceituação. A gente já vai ter, vamos dizer assim, a radicalização de algumas experiências a partir do Chile, né? Então também vai entrar algumas, né, algumas disputas políticas no campo da reconceituação, tá? E não sei se... eu acho que seria isso, em relação ao seminário 65, né? Acho que é isso, essa influência, né? E essa, né, essa relação. O que é importante também enfatizar? Nós temos, agora eu me lembrei, a gente fez um estudo sobre a participação que é um outro artigo publicado na revista Libertas, a participação dos professores gaúchos nos seminários, né, de reconceituação. Então, a gente vai ter o primeiro seminário de 65, né, que vai ter a participação do Seno, é a liderança desse seminário. Em 66, a gente tem um seminário no Uruguai, que vai ser presidido pelo Herman Kruse, e o Seno Cornelli também vai participar e ser palestrante. Depois, a gente vai ter o seminário em 67, em General Roca, que o Natálio Kirchnerman vai ser o presidente do seminário, né? O Seno vai participar, Notburg, Henrique Ziegel. Depois a gente já vai ter o seminário em Concepción, de Chile, que vai ser o Luiz Araneda, né? O presidente do seminário. E aí a gente já vai ter a palestra do Paulo Freire. Então vocês vejam como a influência também do Paulo Freire, a partir do seu exílio no Chile, vai entrar cada vez mais, né, nesse debate da própria reconceituação, né? Ele, inclusive, escreve um texto, Paulo Freire, né, sobre o papel dos assistentes sociais no processo de mudança, né? É um texto pequeno, que é bastante difundido, que é desse período. Depois a gente vai ter o seminário na Bolívia, depois a gente vai ter um outro seminário na Argentina, em 71, depois, em 72, a gente vai ter um outro seminário em Porto Alegre, que, inclusive, vai ser muito criticado, né? Porque aí, em 72, já entra o quê? Né, como que e era um período duríssimo da ditadura aqui no Brasil, né, que se tem esse retorno, vamos dizer, começou e depois teve esse retorno em 72 do seminário, né, que os colegas latino-americanos criticam esse seminário por eles ter uma ênfase muito metodológica, ter um conteúdo meio asséptico, né, mas, enfim, aí também já mostra os caminhos políticos diferentes de cada país, o momento que nós estávamos no Brasil, né, enfim. E depois se tenta fazer um outro seminário, né, o último, que seria em 76, no Peru, né, que era para ter sido no Uruguai, em Montevidéu, mas em função do golpe no Uruguai não foi feito, né? Então, esse é o ciclo que a gente tem do movimento de reconceituação. Depois a gente vai ter o balanço da reconceituação, que vai ser principalmente através do CELAT, do Centro Latino-Americano de Trabalho Social, né? E o CELAT, nesse momento, ele vai passar, né, a ser liderado pela professora Leila Lima Santos, depois do fim da experiência, né, do projeto formativo de Belo Horizonte, né, que finda em 75, ela vai atuar nesse centro latino-americano. E aí, né, a leitura que se faz disso, a professora Marilda também enfatiza muito, né, que aí se começa a fazer o processo da autocrítica, né, do balanço dos limites do movimento de reconceituação, né? E é aí que, inclusive, o CELAT ele vai ter um papel fundamental na virada, né? No próprio Congresso de 79, na articulação da virada, né? A constituição das pesquisas do CELAT, no sentido, né? Enfim, né? O próprio livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, a capacitação com os sindicatos, que inclusive vão articular, né? A virada no terceiro CBA, tá?
Bom, mas assim, em termos da ditadura, só para fechar, né? Então a gente vai ter o período da Operação Limpeza, né, de 64 a 68, né, aí a gente vai ter o período, vamos dizer assim, da constituição dessa tendência do reformismo reconceituador, mas é importante entender que de 64 a 68 nós vamos ter a emergência da modernização conservadora, né, que como é o José Paulo traz. Por quê? Porque o Seminário de Araxá é de 67, né, que é onde emerge a concepção, né, e aí é importante a gente entender também o papel do CBCIS, do Centro Brasileiro, né, de Intercâmbios e Cooperação em Serviços Sociais, as siglas eu meio atrapalho, né, que ele vai ter um papel de contraponto à reconceituação, né, essa leitura que muitas vezes a gente faz, de contraponto mesmo, né, é uma outra disputa de tendência no campo da profissão, né, então temos o reformismo reconceituador, né, que a gente entende que é a primeira tendência, porque ela é de 65, ela vai emergir no seminário 65, 67, né, a gente vai ter o Araxá e depois, em 1970, Teresópolis, né? O Teresópolis ele cristaliza a modernização conservadora e aí no auge dos anos de chumbo. Né? Então, por exemplo, na escola em Porto Alegre, a gente já vai ter um declínio também do reformismo reconceituador. Mas nesses mesmos anos de chumbo, a gente vai ter emergência, né, do que o professor José Paulo denomina da intenção de ruptura, porque a experiência de Belo Horizonte ela começa a ser gestada aí nesses meados de 72, né, a experiência até 75, né, no auge dos anos de chumbo. E como eu falei, aqui no Rio Grande do Sul a gente também vai ter essa experiência interessante, né, que não é tão ampla como a de Belo Horizonte, mas com o professor Alceu na direção da Católica de Pelotas, no interior, que também vai buscar introduzir elementos do marxismo, do debate latino-americano na formação, né? E aí, então, né, a gente vai ter nisso finda, vamos dizer assim, né, um movimento de reconceituação, então é importante a gente entender que a reconceituação é um movimento no âmbito da América Latina e que a renovação é uma particularidade brasileira. Então, às vezes, a gente tem uma tendência a pegar as direções da renovação e colocar elas como algo que vale para a América Latina. Então, muito cuidado, né? Porque são processos que vão dialogar. Os atores dos países vão estar presentes nos seminários, né? Enfim, o Luciano Cornélio vai estar participando desses seminários, como eu trouxe aqui, professora Leila Lima Santos, Consuelo Quiroga, né? Essas lideranças que estavam no Chile, o professor Vicente Faleiros. Então, essas coisas vão ser dialogadas, mas elas têm direções e particularidades distintas em cada país, em cada um dos países, por conta da sua história, seus processos políticos, enfim. Tá? Bom, e aí no final da ditadura, né, é que a gente vai justamente ter a reatualização do conservadorismo, né, que daí é a tese da Ana Augusta Almeida, ela vai ser do final dos anos 70, né, e aí é interessante porque a gente vai ter uma grande influência da fenomenologia depois no Rio Grande do Sul. Em várias outras escolas, não sei como é que é no Nordeste de Pernambuco, né, a Ana Augusta Almeida ela vai atuar na constituição do nosso mestrado aqui, né? Porque nós também somos um dos primeiros mestrados do Brasil, o mestrado da PUC, né? E ela vai ter uma grande influência, né? E até um debate que demandaria que seria uma outra frente de pesquisa, né? Que a gente até chegou a cotejar isso no livro da Reconceituação da Cortez, é o quê? Que na nossa leitura, a reatualização do conservadorismo, ela despolitiza o Monnier e o Paulo Freire, né? Porque o Monnier estava na base justamente dessa virada crítica da igreja, né? Dessa transição da JUC para a P, né? Porque ele já vai trazer elementos do socialismo personalista, né? Ele vai trazer elementos de crítica. E o Paulo Freire também, porque ele vai trazer depois a própria pedagogia do oprimido, o debate, né, opressor, enfim, oprimido, ele já vai trazer uma outra virada. Mas quando elas trazem esses referenciais que para nós no Rio Grande do Sul foram muito caros, né? Nessa virada dos anos 50 para os 60, elas vão trazer lá no final dos anos 70 isso, elas despolitizam, porque elas colocam, por exemplo, né, o diálogo freiriano, que é algo muito mais amplo, na relação sujeito-sujeito, né, do cliente, entendeu? Vai colocar também o Monnier despolitizando a crítica que ele fazia, a importância que ele teve na esquerda católica, entende?
Então, acho que são coisas que a gente tem que se atentar também da forma, né, como as autoras trazem esses elementos, que também são diferenças para o Rio Grande do Sul, porque quando a gente dialogou com esses referenciais na trajetória, né, histórica, foi em outro contexto e de outra forma, tá? Mas, enfim, então são caminhos de pesquisa, né? A gente não chegou a avançar na fenomenologia, no debate da fenomenologia, mas são coisas porque muitas vezes a gente diz reatualização do conservadorismo, mas foi assim em tudo que é lugar? Não foi? Né? E, ao mesmo tempo, vamos pensar, teve a influência grande e forte da fenomenologia, né, no Rio Grande do Sul, mas nós estamos falando de pessoas que trabalhavam com a fenomenologia e que tiveram uma vivência de educação popular lá, né? Então, é tão conservador assim ou não é? Né? Quem são esses sujeitos que trabalharam com a fenomenologia e como que trabalharam? Né? Então, são questões assim de pesquisa importantes para a gente pensar. Tá? Mas eu acho que seria isso. Por enquanto. É muita coisa, muita informação histórica, né? Eu trabalho Exato. uma aula cada uma no pós-graduação, na graduação, porque eu também dou aula de fundamentos, né? Então, muita. Olha, aí foi perfeito. Então, quem assistir aqui o episódio já vai ter uma aula particular da pós-graduação inteira. Mas aí já vou aproveitando nesse finalzinho para te agradecer, né? Já agradecer e me desculpando também que eu enchi o saco de Thaisa pra caramba para ela participar aqui do podcast por um Não, tempão. eu que agradeço a oportunidade de pedir desculpa, porque sempre parecia que estava assim, sempre tinha uma dificuldade de agenda, né? Agora, hoje conseguimos. Foi ótimo e aí te agradeço muito já por participar. E aí já deixo também o espaço final para algum recado, alguma coisa. E já deixo uma pergunta também. Se tem algum local que vocês tem algum site que vocês fazem divulgação desse material de pesquisa, de entrevistas, se vocês têm alguma coisa gravada também para quem queira se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. E também deixar uma dica aqui, né? Que a gente falou muito desse processo de ditadura, tem um podcast que é muito interessante que se chama A Ditadura Recontada, que é um podcast que foi feito pela CBN em parceria com o Globo, que traz aqueles livros de Hélio Gaspari, né? Que ele tem 3 livros sobre esse processo de ditadura, e traz os áudios que ele gravou com os generais e tal, e vai trazendo um arcabouço sobre esse processo de recontar a ditadura por um outro viés. Então também é uma dica muito interessante assim para quem quiser. E também deixar aqui as dicas, né, dos episódios do podcast. Essa já é a 4ª temporada. Na primeira tem episódios que falam sobre esse processo de renovação do serviço social brasileiro, trazendo essas linhas teóricas que o Zé Paulo vai trazendo das diferentes linhas da renovação. E também a 2ª temporada fala sobre o serviço social de Pernambuco. Então traz também a nossa particularidade histórica aqui, desde a gênese, das protoformas de serviço social em Pernambuco, até o processo de intenção de ruptura. Então, quem quiser também, fica a dica para ouvir esses episódios também estão disponíveis aqui. Então, já agradeço e também deixo o espaço para o recado final. Então, obrigada, Antônio. Eu queria ressaltar a importância desse espaço que tu constituiu, né, do podcast da Virada, dessas iniciativas, né, de valorização, né, da memória, inclusive das particularidades regionais do serviço social brasileiro. E dizer, Antônio, que o grande desafio é agora a gente ter um site, alguma coisa assim, para divulgar todo esse material, sabe? Agora que tu perguntou, eu disse, gente, onde é que eu divulgo isso, né? A gente vai ter que constituir isso enquanto grupo de pesquisa. Eu acho que esse vai ser um desafio, né? A gente tem acumulado muitos materiais, tem o acervo em meio físico, né? Mas é um desafio essa parte da gente criar algo, né, em meio virtual, tá? Mas os artigos, eles estão disponíveis na internet, para quem quiser acessar, né? Ainda o Lattes é uma forma, infelizmente, chata de acessar, mas né? Tem lá todas as divulgações das publicações que nós fizemos, tá? Mas fica aí esse convite que tu agora instigou, Antônio, da gente poder criar algo para divulgar, tá? E obrigada pela oportunidade e na expectativa aí de que a gente constitua, né, uma rede aí de estudantes, pesquisadores interessados mesmo em valorizar e avançar na pesquisa em fundamentos do serviço social, que é o grande desafio, né, que a gente Muito. enfrenta, né, a renovação da pesquisa histórica no serviço social, né? Temos grandes Exato. clássicos, grandes referências, mas há muito a se pesquisar.
né? E muitas vezes é uma área que os estudantes não têm interesse, né? E que a gente consiga despertar esse interesse e valorizar a pesquisa histórica em fundamentos do serviço social. Então fica É sempre isso. aberto aqui, se precisar, sempre que quiser participar aqui do podcast, está sempre aberto. E é isso, meu povo. Uhum. Espero que vocês tenham gostado. Se você que chegou até aqui nessa parte do final do episódio, meu muito obrigado por continuar ouvindo o podcast da Virada. Um abraço, até a próxima.